Mãe, tem uma mulher no jardim. Quem nunca viu um curta-metragem e pensou, esse filme é tão bom que deveria ter até um longa dele? Mas em aqui, A Mulher no Jardim, acontece exatamente o contrário. Esse filme deveria ser um curta e não um longa. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Edgar Gabo e hoje a gente vai falar sobre A Mulher no Jardim. Esse filme de terror que, se não fosse distribuído e produzido pela Blumhouse, não teria nenhum tipo de notoriedade. Como eu já adiantei, esse é um novo filme de terror que está aí nos cinemas, né? Ele conseguiu uma distribuição até boa, mas eu acredito que seja somente por conta da produtora, né? Essa gigante do mundo do terror, que é a Blumhouse. A gente consegue já saber que ele ainda traz ali bem no cartaz, né? Da produtora que fez Megan e tudo mais, só para tentar trazer os holofotes para esse filme que, na minha opinião, é um terrorzinho até ok, falando de modo geral, mas que vem dessa leva de filme de terror ruim que vem tendo ultimamente e a gente não consegue extrair nada de muito diferente desse filme. Mas eu tenho sim um ponto muito interessante para falar sobre ele e é somente por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, porque eu acho que mesmo não tendo gostado tanto do filme, a mensagem dele pode acabar impactando mais pessoas, então vamos extrair um pouco do que tem de melhor esse filme. A proposta de ter uma mulher no jardim ali já é intrigante. A gente fica um pouco incomodado, a presença daquela pessoa ali, a família fica desconfortável, mas neste momento o que mais me preocupou foi não ter apresentado tão bem os personagens. A gente não conseguiu ainda ter uma preocupação a ponto de o filme ter começado e já ter uma ameaça. E aí, você vendo esse tanto de filme que repete a mesma fórmula, você já começa a cogitar, será que aquela mulher ali no jardim é alguém conhecido? Talvez é a própria protagonista do filme e ali é um espelho dela de alguma forma. A gente não consegue evitar acabar pensando nesse tipo de solução. Mas fora essa ameaça iminente ali, clara, a gente consegue ver que a família passa por muitos problemas. Ramona é a personagem principal e ela acabou de perder o marido num acidente trágico e tá tendo que lidar ali com os filhos dentro de casa sozinha e machucada ainda. E a gente vê que a condição deles não tá muito boa, eles não têm dinheiro para pagar a conta de luz direito, as comidas estão acabando. Eles se encontram ali, né, a família, naquela clássica situação de não ter saída. E isso é um acerto do filme porque leva eles a condições um pouco mais extremas que talvez em uma situação normal, né, se fosse um dia comum naquela família, não teria ido para esse lado. Mas eles acabam tendo que tomar algumas decisões no decorrer do filme por conta dessa condição em que eles se encontram. Ao tentar questionar ali essa mulher, né, a Ramona acaba perguntando para ela algumas coisas e ela acaba não entendendo nada. A mulher fica repetindo que vai ser hoje, que vai ser hoje. E nem a gente, nem a personagem principal consegue entender o porquê que ela fala aquilo. Eles vivem numa casa afastada, então eles não conseguem chamar um vizinho, eles não conseguem ir até próximo, já que ela tá machucada, ela não consegue dirigir. E os dois filhos também, eles são menores, eles não podem dirigir, não conseguem. Ela não deixa seu filho mais velho ali dirigir, ir até o vizinho ou a polícia, alguma coisa assim, e acaba tendo que deixar aquela mulher ali. E no decorrer do filme eles vão meio que observando ela ali. Outro ponto que intriga um pouco é que a gente consegue perceber que com a passagem do tempo e com a mudança da posição do sol, a sombra dessa mulher vai se aproximando da casa. E o filme começa a revelar pra gente que a sombra dela começa a dar ali uns efeitos na casa, ela consegue tocar algumas coisas e isso vai deixando as coisas um pouco mais intrigantes. Mas é aí onde o filme pra mim peca muito. A partir desse momento ele começa a cair um pouco porque eles não conseguiram preencher de coisa o suficiente neste meio entre um início ali intrigante, interessante até, e a resolução final que pra mim também tem um teor muito legal, assim, muito bom e foi até bem executado. Eu não vou falar muito sobre o meio e o final do filme para que você tenha a sua experiência, você entenda como as coisas acontecem lá. Ele peca um pouco em talvez deixar muitas mensagens escondidas, então é bom que você preste bastante atenção ao assistir o filme, algumas imagens, olha nos cantinhos, olha no espelho, olha nas portas, você vai conseguir entender melhor a dinâmica das coisas que estão acontecendo. Isso porque às vezes uma cena acaba passando umas 2 ou 3 vezes em perspectivas diferentes. Então você vai precisar prestar atenção em algumas sombras, em algumas coisas para poder pegar o que o filme quer trazer de verdade. Para mim esse filme tinha muito potencial, ele poderia ter sido melhor explorado. Acho também um pouco difícil de fazer isso, mas também não posso negar que a entrega para mim faltou um pouco. Mas não deixa de ser um filme criativo e que talvez você possa até curtir muito mais do que eu e aproveitar muito mais, porque o final eu achei bem embasado, trouxe uma coisa até nova assim para os filmes que eu vi, mas
executa isso de uma forma muito clara e interessante. Fica bastante subentendido. É uma cena ali, o final é bastante tenso, mas o que me incomodou é que algumas coisas acontecem um pouco ou implícito demais ou jogado demais. Mas fica a seu critério, você pode gostar de filme assim e tá tudo bem. É até um pouco pesado dar essa nota que eu escolhi pra esse filme, mas pra A Mulher no Jardim, minha nota é 4. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e me diz aqui nos comentários qual filme você quer que eu assista e que eu traga aqui pra você uma review sem spoiler pra gente conversar sobre ele mais depois, tá bom? Muito obrigado, valeu e até mais.